Olá pessoal, meu nome é Luiz Dias, eu sou casado com a Elisa Dias e somos pais de duas lindas meninas, a Hannah e a Aurora. Também sou plantador de uma igreja local aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, onde tenho o privilégio de servir o corpo de Cristo através do pastoreio e do ensino. Também sou vocalista de uma banda de folk que está engajada na cidade, na cultura aqui da nossa região, e nessas aulas eu tenho certeza que para mim é um privilégio enorme poder lecionar uma matéria tão importante para a nossa casa e também, principalmente, para o corpo de Cristo, que é sobre liturgia. E para iniciar essa primeira aula, eu gostaria de fazer uma breve introdução e uma apresentação de alguns livros que eu gostaria de te indicar que contribuíram para a formação dessas aulas. E tenho certeza, você que vai querer se aprofundar mais, você que vai querer ir mais fundos nos estudos litúrgicos e do culto cristão, eu tenho certeza que vão cooperar muito com a sua vida. O primeiro livro, eu tenho ele aqui, é de Jean-Jacques von Almen, que é O Culto Cristão, Teologia e Prática, pela Haste, foi lançado. É um livro muito bom, é uma obra valiosa que vai te ajudar principalmente a trabalhar e te fornecer ferramentas a se aprofundar nos estudos litúrgicos da vida cristã. Este é um livro de von Almen que vai te abrir a cabeça e te levar mais profundo em tudo que estamos falando aqui. Segundo livro, eu gostaria de te indicar que também foi muito usado para essas aulas, é Introdução ao Culto Cristão, de James F. White. Esse livro é muito bom, que ele também vai trabalhar as dimensões da vida litúrgica, da liturgia e do culto cristão, só que numa perspectiva mais pastoral, histórica e teológica também. Muito bom, vale muito a leitura. Outro livro que eu gostaria de indicar é este compilado aqui de grandes mentes falando sobre louvor, uma análise teológica e prática, que é Carson, Timothy Keller, Kent Hughes e Mark Ashton. Um livro muito bom, nós estudamos aqui com a nossa equipe de música na igreja e também para organizar também a nossa eclesiologia quanto à liturgia. Muito bom, vale muito a leitura e tenho certeza que vai te servir muito. Outro livro que eu gostaria de te indicar e que é não apenas um livro, mas uma trilogia, é a trilogia das liturgias culturais de James K.A. Smith. Esse livro, essa trilogia, ele vai te ajudar muito, muito mesmo. É aqueles livros que você precisa ler. É uma trilogia assim, você vai ter no volume 1, Desejando o Reino, segundo, Imaginando o Reino, e o terceiro, Aguardando o Rei. Essa trilogia foi muito usada também como pressupostos teóricos e referenciais em pesquisa e análise quanto à liturgia e liturgias culturais e o homem como um ser litúrgico. James Smith ele vai trabalhar e vai nos mostrar que o homem é muito mais do que um ser que pensa. O homem, em primeira instância, é um ser que ama. Vale muito a leitura dessa obra valiosa. Outra obra que eu gostaria de te indicar, você que gosta de as coisas um pouco mais técnicas, você que gosta de trabalhar tantos conceitos teológicos de uma forma mais técnica e ainda bem debaixo de uma concepção muito sóbria, onde você que está inaugurando os seus estudos na liturgia vai te ajudar. Essa pequena obra aqui de Cipriano Vagadini, O Sentido Teológico da Liturgia. Essa obra nos ajudou muito a trabalhar também as questões teológicas da liturgia. Uma baita de uma obra, muito bom, vale muito a leitura. E também, para citar um canônico aqui, brincando, né, é Confissões de Agostinho, também foram usados, estou aqui com um box com todas as confissões dele. Muito bom, você vai ver que tudo que nós estamos falando é debaixo de um espírito agostiniano. Outro livro que eu gostaria de te indicar é também esse livro aqui sobre a patrística do Kelly. É um livro muito bom,
quanto a pesquisas que nós fizemos, tudo do século I ao século IV, nós usamos esse livro como referencial teórico. Usamos na parte da sistemática, está aqui no canto, que é a teologia sistemática do Miller J. Erickson, e as institutas que está aqui, não apenas de Bonito, que está aqui as institutas de Calvino, especificamente o volume 2, onde nós usamos para falar sobre sacramentos, quando Calvino vai falar um pouco sobre liturgia. Beleza? Então, esses são os livros que estão aqui na mesa, que nós organizamos para que pudesse te encorajar a você ter um norte, um pressuposto teórico e quais livros que eu posso comprar. Então, fica aqui a minha indicação. Então, qual que é o motivo, né, de eu te apresentar esses autores, esses livros? É para gerar novos referenciais. Lendo novos referenciais, nós vamos ter um novo entendimento e tendo novas experiências de aprendizado, nós vamos conseguir pensar a liturgia a partir de uma nova perspectiva. Por isso que, nessa aula de introdução à apresentação, eu gostaria de falar algumas coisas do que não é liturgia. Antes de falar do que é liturgia, vamos falar sobre o que não é. Porque quando falamos a palavra liturgia, junto com essa palavra vem um aglomerado de pressuposições acerca dela. E muitas vezes essas pressuposições são geradas por experiências negativas, quando essa palavra estava associada. Por que isso? O fato é que cada um de nós temos uma história na fé cristã muito peculiar e muito individual, porque cada um de nós aqui viemos de contextos diferentes. Você que está assistindo a sua aula, com certeza essa palavra liturgia, em algum momento você teve contato com ela, onde ela se tornou sinônimo de alguma situação, onde quando você entra aqui nessa aula, desse curso tão maravilhoso aqui que estamos lecionando, você já tem algumas pressuposições acerca dela. Então eu não sei qual foi sua experiência com essa palavra, mas eu sei que em média 90% de nós brasileiros tivemos uma péssima experiência com essa palavra onde ela foi relacionada. Então, eu gostaria de começar nessa primeira aula falando de alguns grandes inimigos da liturgia, de uma concepção mais bíblica da liturgia, começando sobre o que não é liturgia e mostrando as dificuldades de alguns certos tipos de pessoas de pensamento. Então vamos lá. Para a dificuldade do pragmático. Eu encorajo você a acompanhar essas aulas com um caderno na mão, notebook, não sei qual o material que você tem para anotação. É muito legal para que você possa desenvolver e poder absorver ainda mais aquilo que está sendo proposto neste curso. Então, a primeira dificuldade de uma concepção bíblica de liturgia é a dificuldade do pragmático. Por quê? O pragmático ele tem muita dificuldade de entender a essência da liturgia, porque ele acha que o culto cristão não passa de um pequeno burguês. Ele acha que o culto cristão é uma perca de tempo, ele acha que aquilo que acontece no culto é totalmente indiferente com as mazelas que estão acontecendo na sociedade. Muitas vezes nós vemos perguntas onde esses pragmáticos eles se indagam, eles pensam assim: como é que vou estar todo domingo ouvindo uma palestra, como se fosse palestra, sendo que existe toda uma mazela social acontecendo na sociedade? Como é que eu posso sentar domingo após domingo numa igreja local, sendo que existe uma problemática social acontecendo agora mesmo ao nosso redor? E muitas vezes nós, artistas, pastores, missionários, intercessores, eu não sei qual é o campo de serviço que você presta ao reino de Deus. Muitas vezes nós olhamos para essa palavra liturgia e não conseguimos encontrar um lugar onde o nosso serviço encontre significado dentro de um ambiente litúrgico que possa contribuir para a sociedade. Esse é o problema do pragmático. Ele olha para a palavra liturgia e não vê mais ela como algo que possa fazer sentido com a sociedade, para a cultura, para a economia.
Nós vamos ver que nessas aulas que a palavra liturgia existe e ela tem um alcance muito maior do que nós pressupostamente achamos. Nós temos a segunda dificuldade, que é a dificuldade do evangelicalismo padrão. Porque para eles, falar de liturgia é como falar, mas isso não é coisa de católico romano? Aqui não tem liturgia, aqui o Espírito Santo move. A gente abre a Bíblia e a gente só sabe como vai começar. Como vai terminar, aí vai depender do Espírito Santo, só Deus sabe. Por quê? Para eles, liturgia é uma coisa pesada, é uma coisa inócua, chata, sem sentido, desprovida de emoção e de drama. Porque ele generaliza a liturgia e ele consegue se distanciar do que realmente essa palavra significa. Porque para ele a palavra liturgia está relacionada a coisas repetitivas. E para ele coisas repetitivas são coisas sem sentido, sem drama, sem emoção, sem afeição. Muito pelo contrário, nós vamos ver que a palavra liturgia, ela tem muito drama, tem muito sentido, tem muita emoção, tem muita ordem, tem muita vida de Deus. E a terceira dificuldade é a dificuldade daquele que conhece a palavra liturgia, gosta da palavra liturgia, só que para ele não passa de um mero tradicionalismo. O que é o mero tradicionalismo? É um monte de ações repetitivas, desprovidas de sentido, de entendimento. Eles preservam essas ações ritualísticas a tal ponto que eles continuam fazendo até numa ordem historicamente correta, mas desprovida da essência, da intenção, do coração e desprovida até de entendimento. Eles apenas têm ações vazias de significado, de sentido, de drama, de coração. Por isso que esses três exemplos, a dificuldade do pragmático, que olha a liturgia como apenas um encontro burguês, que não tem sentido nenhum com a sociedade, e a segunda dificuldade que vimos, do evangelicalismo padrão, que acha que liturgia é coisa de católico romano, que aqui a gente abre a Bíblia e o Espírito Santo move, e a terceira dificuldade, a dificuldade daquele que até gosta da palavra liturgia, porém para ele, liturgia são ações desprovidas de sentido, de significado. Por isso que nessas aulas nós vamos trabalhar o sentido litúrgico, o sentido bíblico do conceito liturgia e vermos que liturgia é muito mais do que esses três pensamentos que se opõem ao verdadeiro significado e essência da liturgia. Então, bora! Nós vimos na primeira aula o que não é liturgia. Agora eu te convido a vir comigo na segunda aula para começarmos a trabalhar o que é liturgia.